Boa noite, meu nome é Ana Jéssica e eu faço a disciplina de Tecnologias Digitais junto com o Benedito. Nós vamos estar nesse momento apresentando, certo, os nossos convidados, o Rian e o Nicolas, para a gente estar discutindo a inteligência artificial no ensino da matemática. Como é que os meninos tiveram contato, né, com a inteligência artificial e como eles utilizam para trabalhar a matemática. Fala um pouco da sua experiência, como é que está sendo. Primeiramente, né, eu vou falar um pouco sobre o que eu acho sobre a inteligência artificial em si, né. Eu penso que existe muito medo e superstição envolvendo a inteligência artificial, principalmente por pessoas que geralmente acham que a inteligência artificial ela vai substituir empregos e trabalhos, e de certa forma eles têm razão, é natural isso. Mas se pensar melhor, da mesma forma que os trabalhos manuais eles vão ser substituídos, outros trabalhos vão sendo gerados e também vão sendo aperfeiçoados. Então a gente tem que olhar sempre para o lado bom, né, que é garantir o avanço e, enfim. A utilização, né? O bom uso da inteligência artificial. Da ferramenta. Mas você já chegou a usar assim no ambiente para fazer uma atividade escolar? Conseguiu, né? Eu já usei bastante apenas o ChatGPT, que eu tenho mais experiências para fazer resumos, né? É interessante, ele auxilia muito, no caso, tanto para o professor quanto para o aluno. O professor pode utilizar para fazer planos de aula e o aluno pode estar utilizando para auxiliar nas resoluções, avaliações e etc, né? Sim. O assunto de inteligência artificial ele é de extrema importância na contemporaneidade que a gente se encontra hoje, né? A surge a pergunta, o que é inteligência artificial de fato e como que ela pode ser aplicada para melhorar o ensino e aprendizagem de matemática, né? Quando a gente vai fazer uma pesquisa sobre o que é inteligência artificial, a gente vai ver que cada livro fala uma coisa. Não é igual um conceito matemático que possui uma definição formal, única, fixa, invariável. Não, inteligência artificial é um conceito formal, mas que tem diferentes vertentes, né? Tem vários usos, né? Em várias áreas. E quando se trata de... Pode falar, né? Só acrescentando, né, que a inteligência artificial, ela funciona com sistemas de algoritmo, então não é nada do outro mundo, uma inteligência igual a um ser humano, como as pessoas costumam pensar. Sim. Você, qual foi o seu contato aí com a inteligência artificial? Conta aí pra gente. Então, meu contato com a inteligência artificial foi através de aulas mesmo, né? Sim. Por exemplo, na aula da disciplina que eu tenho com o professor Márcio, ele utiliza muito o GeoGebra, Sim. um aplicativo que ajuda muito na trigonometria, consegue ver os ângulos e tudo em geral. Sim. Foi até a disciplina, né, Benedito? Que a gente trabalhou bastante no início desse semestre, a gente trabalhou muito com o GeoGebra, que foi uma ferramenta até nova pra gente, né? Pelo menos pra mim foi. E no próprio GeoGebra tem tipo umas plataformas que já tem planos, né? Planos já prontos, então isso facilita muito. Que eu penso também, pessoalmente, que a inteligência artificial ela tem esse atributo, né? Que é facilitar e resumir um pouco o nosso trabalho, porque o professor ele realmente tem que criar plano de aula, tem que organizar, então às vezes fica muito dispendioso, né, pra gente esse trabalho. Então a inteligência artificial agrega, na minha opinião, né, no ensino da matemática nesse sentido. Exatamente. Quanto ao conceito de inteligência artificial, a gente pode aproximar a definição dele da seguinte maneira: pensar como ser humano é inteligência artificial. É você fazer uma máquina pensar como ser humano ou agir como ser humano e tem uma outra perspectiva, que é pensar de forma racional, agir de forma racional. São coisas diferentes. O ser humano, pensar como ser humano é diferente de pensar de forma racional. Por exemplo, a gente sabe que o racional é fazer o que é certo, independente do que a gente sente. A gente sabe que fumar é errado, mas mesmo assim tem gente que fuma, né? Isso daí então não é pensar de forma racional, é pensar como o ser humano pensa. A inteligência artificial, ela vai fazer a máquina pensar como o ser humano.
não necessariamente de forma racional, né? Mas também tem duas definições diferentes para a inteligência artificial. Uma que vai fazer pensar como ser humano, outra de forma racional, que é a inteligência artificial forte e a inteligência artificial fraca, sabe? Já que os meninos falaram da experiência deles com a inteligência artificial, a experiência que eu tive, que foi esse ano, que foi uma formação com os professores, com o professor, no caso, né, o professor Júlio, que ele trabalha de forma online divulgando a inteligência artificial. Aí ele me apresentou o Bard, acho que essa é a pronúncia, B-A-R-D, que é do Google. Aí tem lá essa ferramenta disponível, que é muito utilizada pelos professores, por isso que ele está fazendo essa divulgação. Como é que funciona, né? Primeiramente, esse Bard, ele é disponível somente quando tu faz a mudança para o inglês, não aceita no português. Aí ele funciona bem parecido com o ChatGPT. Aí você coloca lá, né? Estava até comentando antes, né, contigo. Coloca lá, pense como um professor. Aí coloca 2 pontos e você coloca. Faça um resumo do que seria potência, das principais matérias, das características da potência. Aí ele traz arrumadinho um plano de aula. Aí você já vai colocando. Outro ponto bem legal que eu achei desse Word, né? É que você também pode colocar já o seu plano. Por exemplo, você coloca o seu plano de aula lá e ele pode fazer um resumo das questões, das atividades. Eu achei muito útil. Outra coisa também que facilita muito, que você pode dizer assim, ó, me traga imagens de razões, né, de fórmulas de razões, me traga imagens ou exemplos. Então ele já vai trazendo downloads, sugestões de imagem. Então eu acho que isso também facilita muito a vida do professor de matemática, né? Porque às vezes a gente pesquisa ali no Google, então é bem cansativo. Então eu achei essa ferramenta bastante legal. Voltando ao assunto sobre inteligência artificial, a gente vai estar retornando falando sobre os softwares. Sobre o uso de softwares, né, para o ensino de matemática, a inteligência artificial tem dado uma enorme contribuição. Só que isso não aconteceu da noite para o dia, né? A história é bem mais antiga, como eu falei, começou lá em Aristóteles, na Idade Antiga, quando ele pensou que o trabalho que o homem faz poderia ser substituído pelo trabalho que algo ia fazer no lugar do homem, não necessariamente máquina, até porque não existia esse conceito naquela época, né? Aí depois, anos depois, séculos depois, em 1950, o Alan Turing, um grande matemático que teve enorme contribuição na Segunda Guerra Mundial, ele lançou um artigo, né, sobre inteligência artificial. A partir daí começam as pesquisas nessa área, né? Em 1943 surgiu o conceito de neurônios artificiais. Em 1956 surgiu o McCarthy, um cara que teve uma enorme contribuição para o ramo de inteligência artificial. E aí, gente, a partir de então as pesquisas avançaram e os pesquisadores da área de educação matemática pensaram: e se a gente criar programas de computador que venham auxiliar no ensino das componentes curriculares e principalmente de matemática, que é onde está a maior defasagem na educação básica, né? Aí eu queria perguntar a vocês, pedir a opinião de vocês sobre o que vocês acham sobre o uso de programas para o ensino de matemática. Qual a experiência que vocês têm com isso? Então, falando sobre os softwares, a gente tem uma gama, né, de aplicativos e programas que eles são especializados para resolver problemas matemáticos. Eles são muito bons porque eles te dizem o passo a passo e a resposta, eles te dão um feedback instantâneo. Assim, para um professor, hoje em dia, eu acho indispensável que ele conheça, né, esses softwares. E eles também funcionam semelhante à inteligência artificial, que é na base de algoritmo. Por exemplo, o que seria um algoritmo? Algoritmo é um mecanismo de resposta. Quando a gente pesquisa no YouTube ou no Google, por exemplo, uma frase, ele vai nos entregar vários resultados, né, que são vídeos e sites que tem a ver com o que a gente pesquisou. E quem foi que mostrou pra gente, quem que sabia que eram aqueles sites e vídeos que a gente criou? Foi o algoritmo, justamente, ele serve para isso. Então, né, se vocês tiverem mais alguma coisa para falar sobre isso. É interessante, né? O uso de algoritmo, eu até estava
pesquisando, né? Ó, em 1978, o primeiro algoritmo de aprendizado de máquina surgiu com um cara chamado Tom Mitchell. Tom Mitchell é um nome até bastante conhecido, né? Esse cara ele foi o primeiro a usar o algoritmo, né? Antes dele, Markart, ele também, né, em 1959, começou a usar a lógica, né? Então é interessante, né? Esse assunto que o Ian estava falando, né? Porque, ele falou sobre algoritmo. Em 1978, Tom Mitchell ele surgiu com o primeiro algoritmo, né? Eu estava pesquisando sobre isso. A partir de então ele começou a usar algoritmos em máquinas. Aí, gente, nessas minhas pesquisas também, eu conheci um livro, né, bem bacana. O título do livro ele é até muito conhecido, Mentes Extraordinárias, onde o autor ele bateu um recorde mundial de memorização, sabe? Ele é graduado em psicologia e ele decidiu escrever um livro sobre como potencializar o aprendizado de pessoas que querem aprender qualquer assunto. E ele defende a tese de que a gente não pode ter como cerne do nosso conhecimento uma única fonte de aprendizado, uma única fonte de conteúdo. Ou seja, eu não posso pegar um livro e fazer dele minha única fonte de ensino. E aí ele vai listando várias outras fontes, um diálogo com pessoas que conhecem o assunto, quando você tem que ensinar alguém, livros, videoaulas de universidades que tem no YouTube, podcasts, inclusive ele fala sobre isso, audiobooks, na verdade ele também fala sobre podcasts. Aí surge assim, ele também fala, eu vou chegar agora onde eu quero, ele fala sobre o uso de softwares, sobre programas que ensinem aquele conteúdo, né? Então, eu queria saber agora, Nicolas, o que você acha sobre essa ideia, né, de utilizar programas para aprender matemática. Você já teve alguma experiência com isso? Eu acho uma ideia bem interessante. Eu até conheço alguns programas, por exemplo, o Protomate, o GeoGebra, que a gente já cheguei a utilizar aqui na faculdade. Também tem o contato do WhatsApp, que a nossa colega chegou a falar. Mas eu acho que é assim, a inteligência artificial ela é um bem que também pode ser um mal, né? Porque ela está ali disponível para o momento que a gente quer, mas pode ser usada para o bem e para o mal, né? Interessante que aquele físico lá, Steve Hawking, ele disse exatamente isso. Ele temia que um dia a inteligência artificial chegasse a um ponto onde ela passasse a controlar a humanidade, em vez de estar sob o domínio da humanidade, tá entendendo? Aí tem até uma obra, Jéssica, que tu deve conhecer, uma obra, acho que foi dele também, foi até uma peça teatral que ele fala sobre isso, que as máquinas dominam o mundo, sabe? Só cortando mesmo, né? O automático já conhece. Existem conspirações, né, de que o mundo pode, descambiar para uma distopia cyberpunk. Sim. Só que aí já é outro nível. Tem até um organização. filme do Will Smith, que tem um robô lá que ele se volta contra a humanidade. É verdade, cara. É o robô, né, o nome do filme. Nessa parte cinematográfica tem bastante. Tem bastante filme que aborda, né? Mídia, né, no geral. Essa questão mais futurista, né? Esse pensamento mais futurista, que as máquinas irão dominar. Então é isso. Espero que tenham gostado da conversa. Realmente foi muito agradável, pelo menos para mim, acredito também. Convite. E agradecemos formalmente por vocês estar disponível e desejamos que essa conversa possa enriquecer o público, né, que vai assistir e que foi feito com muito carinho. Então, muito obrigada.